Boa noite, família, irmãos e irmãs, graças a Deus, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz sempre, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Graças a Deus, um grande privilégio a gente poder estar aqui em família, em comunhão e repartindo pão sempre, né, nessa mesa preparada pelo Senhor, em nome de Cristo Jesus, um tempo assim de abundância. Pedro, meu irmão, contando os dias aqui, viu, para você chegar aqui no Brasil, um forte abraço aí para toda a sua casa, viu, em nome de Jesus, graças a Deus, que bom que você pode estar aqui hoje, ó. Hoje a gente está aqui com os europeus aqui participando com a gente. Silésia, boa noite, querida, forte abraço aí para você, toda a sua casa, viu? Em nome de Cristo Jesus, muito bom, que privilégio. Temos aqui um irmão lá de Genebra, da Inglaterra. Puxa vida, que bênção. Graças a Deus. E é, é isso aí, estou aqui um cenário novo aqui, né? Um pôr de sol aqui maravilhoso, tremendo. Graças a Deus. Então, a gente está aqui nessa meditação desafiadora da carta aos Hebreus, um tempo assim precioso, né? Desafiador, um tempo de maturidade, de crescimento, muito bom, muitos testemunhos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, muitos testemunhos mesmo assim, tremendos, e eu fico muito alegre em Deus, assim, de ver esse mover do Espírito aqui entre nós. É isso aí, chega a cadeira mais pra lá, por favor, que tá chegando gente aí, né? Não. Graças a Deus. Então, é isso mesmo, a mesa preparada e os irmãos vão chegando, cada um tem o seu lugar, há tempo ainda de convidar outras pessoas, chamar outros irmãos, outras irmãs aí para estarem com a gente nesse tempo de comunhão, de amizade, de crescimento, de edificação, tá bom? Levi, sempre empenhado aí, testemunhando tantas coisas preciosas, né? E tempo de Deus mesmo. Vamos ter uma palavra de oração e suplicar que Deus realmente nos oriente, que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração, tá bom? Em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Nós queremos fazer sossegar o nosso coração na tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Ter nossos olhos iluminados, nossa mente transformada, é tudo que nós pedimos. No abrir da tua palavra, Senhor, nossos corações sejam mesmo assim dilatados. Nosso entendimento, Senhor, iluminado em nome de Cristo Jesus, o Senhor, para compreender na dimensão que o Senhor quer revelar, que a gente não se acomode, que a gente não se conforme às interpretações que temos do Senhor, mas que a gente busque aquilo que o Senhor quer revelar a nós e através de nós. No nome de Cristo Jesus, clamamos por paz, por refrigério, por consolo nos corações, tanto enfrentamento de dor, de separação, de luto. E, Senhor, todos os dias nós estamos aqui a clamar, suplicar mesmo. Espírito Santo do Senhor, infunde da tua paz, comunica, transmite da tua paz aos corações, às mentes, para que mentes e corações sejam guardados na paz de Cristo, a mesma paz que guardou a Cristo e que o tornou vencedor, seja a paz a guardar os nossos corações para que nós sejamos mesmo, segundo a tua palavra, mais do que vencedores em tempos de tanto desafio e enfrentamento, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, a gente vai tirar aqui brevemente os comentários, tá bom? E pronto. E agora a gente vai compartilhar na sequência aqui em Hebreus, o capítulo 8, né? De Hebreus. Nós estamos aqui no capítulo 8 de Hebreus. E
uma palavra assim mesmo desafiadora, tremenda. Eu vou ler o capítulo, depois a gente faz uma breve recordação aqui, mas eu quero mesmo avançar naquilo que está revelado aqui no capítulo 8 de Hebreus. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Esses ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo conforme, de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto também é mediador de uma superior aliança instituída com bases em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem efeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato repreende-os e diz: aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não precisará nenhum irmão jamais ensinar ao seu próximo, nem cada um dizer ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Mas toda a carta de Hebreus aqui é um desafio à transição de um entendimento. A carta aos Hebreus ela vai remover a nossa expectativa naquilo que é o temporário, naquilo que é o pedagógico, naquilo que é o figurativo, naquilo que é o parabólico, e colocar nossa atenção naquilo que é o absoluto. Para que a gente possa, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Nós precisamos entender nossas práticas, nossas estruturas. As nossas estruturas não são um elemento essencial. Então, a nossa metodologia, as nossas instituições, as nossas hierarquias, isso não tem caráter absoluto. Isso são formas. São formas não permanentes, não definitivas, de instruir, de ensinar a respeito daquilo que é de fato o definitivo, o permanente, o absoluto. Então, há muitas formas de Deus falar, e Deus usou dessas várias formas. Então a carta aos Hebreus começa dizendo isso, tendo Deus outrora falado, de muitas formas. Muita gente compartilha comigo e fala assim: aprendi tudo errado. Não, você não aprendeu tudo errado. Porque as formas, algumas coisas que são aplicadas, elas não estão erradas. Elas são formas, estruturas, são métodos que estão certos. O problema é que as pessoas deram a essas formas um caráter de absoluto, de permanente, de definitivo, que essas coisas não têm. Então elas servem enquanto tutela, mas elas só são validadas se elas apontam, se elas indicam, se elas direcionam, se elas encaminham, se elas orientam para uma relação livre e absoluta com Deus. Mas se a gente começa a absolutizar essas formas, de modo que as pessoas dependam mais das formas, das estruturas, das instituições, dos métodos, das organizações,
do que são ensinadas em plena liberdade e orientação do Espírito, a conhecerem a Deus como Ele pode ser conhecido e revelar esse conhecimento uns aos outros com plena liberdade e absoluta confiança, então essas formas começam a ocupar um lugar que elas não deviam ocupar. Por isso a palavra de Deus diz que enquanto a gente é imaturo, em nada é diferente de um servo, então está certo. Então há certas coisas na nossa vida que elas estavam certas num determinado momento. Então não fique aqui pensando que aquilo que Deus está trazendo de revelação para a sua vida, aquilo que Deus está transformando, é porque tinha alguma coisa errada. Não. Nós não estamos saindo de um errado para um certo, não é isso. O que a gente está tendo é uma maturidade, uma iluminação conforme o Espírito, de modo que a gente começa a entender o lugar de cada coisa e não dá a essa coisa o valor que ela não tem. Então a gente não dá para a coisa o valor que ela não tem, porque agora a gente está em maturidade. Então é assim que funciona em casa também. Algumas coisas a gente aplica na relação com os filhos enquanto eles não têm entendimento. O problema é que muitas vezes as pessoas querem perpetuar certas formas. Depois essa forma na vida das pessoas perdem o sentido. E aí, em lugar da forma conduzir a pessoa à liberdade, o apego à forma induz a pessoa à rebeldia ou à indiferença, ao desprezo. Então, vou repetir. Se a forma que nós estamos adotando, as estruturas, tudo que está dito aqui, tudo que aconteceu, o que ele diz aqui, né, se esse histórico, né, não está nos levando ao pleno entendimento de qual é a nossa identidade como filho, para que a gente possa viver uma relação com Deus em perfeita maturidade, plena maturidade, compreensão, assumindo a responsabilidade, em liberdade, não em autonomia, mas em liberdade, ou seja, em liberdade eu assumo a responsabilidade. Ou seja, a minha responsabilidade, ela não está atrelada a uma obrigação imposta. A minha responsabilidade está assumida, ela está revelada num compromisso assumido. Vou falar devagar. A perfeita responsabilidade, ela não é segundo uma obrigação imposta. Pausa. A perfeita responsabilidade não é segundo uma obrigação imposta, é segundo um compromisso assumido. Então eu sou verdadeiramente responsável se livremente assumo um compromisso. Livremente no sentido de entender que aquilo é um absoluto ao qual eu devo me submeter. Então não é uma submissão a uma pena obrigatória, é a submissão a um entendimento de uma natureza. Então, a partir do momento que eu entendo a natureza, eu compreendo, meus olhos foram iluminados, a vida se revela diante de mim na sua plenitude, no seu sentido, no seu significado, então eu não estou assumindo responsabilidade segundo uma ordem imposta, não é uma ordem comportamental, é uma ordem de consciência, é uma ordem de identidade, uma ordem de natureza. Então é a consciência de que, sendo a pessoa que eu sou, na relação que eu tenho com Deus, e sendo Deus a pessoa que Ele é, e Deus nessa relação que Ele tem comigo, Ele transmite, Ele comunica suas virtudes, sua natureza, então eu me submeto a essa compreensão, eu estou iluminado. Então essa iluminação produz em mim uma perfeita submissão e eu assumo o compromisso. Esse assumir o compromisso é a responsabilidade com a qual eu vou encarar a vida na forma como ela se apresenta. Então, responsabilidade não é uma obrigação imposta, é um compromisso assumido. E aí ele vai falando sobre isso. Então, nesse compromisso assumido, eu estou livre das culpas, eu estou livre da condição mínima. E essa liberdade não representa autonomia, não representa essa liberdade, ela não vem de um ímpeto de rebeldia ou de autonomia. Eu digo assim, está tudo errado, nada presta. É muito forte isso. Deixa o Espírito de Deus ministrar, porque nós estamos falando de algo aqui muito essencial. Ninguém vai conhecer a vontade de Deus se rebelando contra o que está errado.
Então a vida não está na percepção do que está errado e depois você passar a vida toda desenvolvendo métodos e estruturas para mudar o que está errado ou para se proteger do que está errado. Não é essa a questão. Então, o povo está sofrendo por falta de entendimento, então é por falta de maturidade. Então, muitas vezes, o que está mais fazendo as pessoas sofrerem não é o errado. O que está mais fazendo as pessoas sofrerem é um certo, que porque certo se tornou aquilo que ele nunca deveria ter sido, um absoluto. Então, o bom é absoluto, o certo, num certo sentido, não é absoluto. Porque eu vou encontrar outras formas. Essa foi a grande ilusão. O diabo mentiu para o homem e Deus disse: ó, você nunca vai comer o fruto do conhecimento do que está certo e do que está errado. Esse controle do bem e do mal, não é isso. Não é você ter essa ansiedade de querer controlar uma coisa para se proteger do mal, do que está errado, do que não funciona. Não é essa rebeldia, não é essa repulsa. Pelo contrário, é um enfrentamento. A gente enfrenta, deixa Deus ministrar o nosso coração. A gente enfrenta as coisas erradas com a mesma sensibilidade, percepção e responsabilidade que a gente enfrenta as coisas certas. Porque assim como a coisa errada pode colocar no seu coração uma rebeldia, uma incredulidade, uma repulsa, uma raiva, a coisa certa pode colocar no seu coração uma vaidade, uma presunção. Então é isso que a carta de Hebreus está dizendo. Então nós não percebemos uma coisa errada e agora estamos procurando uma coisa certa. Não. A gente percebe a direção, a orientação de Deus, o que é bom, o Espírito Santo vai nos conduzir, nós vamos nessa direção e as coisas vão se ajustando. Aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida vai se revelando. Então a gente faz isso em plena liberdade. Liberdade, inclusive, das estruturas que nos conduziram até aqui. As certas e as erradas. Eu não estou refém, não estou prisioneiro. Então é isso que ele está dizendo, eu não estou prisioneiro de coisa alguma. E aí ele está dizendo o seguinte: se era certo que os sacerdotes ofereciam segundo uma ordem estabelecida, então Deus foi lá e como revelação mínima, então como pedagogia mínima, como uma instrução, como uma forma de ensinar a partir de uma figura mínima, que ainda não é o absoluto, mas é só para a gente ter uma noção, para a gente já estar orientado. Então ele falou, olha, é segundo um sacerdote. Aí, para não ter confusão, ele estabeleceu que esse sacerdote seria segundo a tribo de Levi. E agora o escritor da carta aos Hebreus está dizendo o seguinte: presta atenção na gravidade que ele está afirmando, se prevalecesse a ordem, Jesus na terra nem sacerdote seria. E não faria sentido mesmo, porque a ordem já estava estabelecida. Né? Tanto é que Jesus não veio eleger novos sacerdotes, ele veio revelar um novo sacerdócio. Fala devagar. Recebe, irmão e irmã. Jesus não veio eleger novos sacerdotes, ele não veio corrigir. Ele veio revelar um novo sacerdócio, muito mais avançado, agora muito mais evoluído, do que o sacerdócio das formas, das hereditariedades, das contingências, das obviedades, das heranças humanas. Então ele está dizendo, olha, eu vim aqui e eu não vim para... Presta atenção, porque eu não vou fazer isso segundo aquilo que é construído pela mão humana. Não, amados. Então nós temos que nos libertar disso. Nós não estamos aqui nem para edificar ministérios pessoais e nem para combater ministério pessoal de ninguém, não. Vamos sair dessa canseira. Não estamos aqui para condenar aqueles que supostamente eu acho que estão fazendo o ministério da forma errada. Não é nada disso, não. E não estou aqui para construir um outro ministério dizendo que é dessa forma que está certo. Vamos desencanar. Nós estamos aqui para, segundo a orientação do Espírito, entender como é que a igreja, na sua maturidade, no seu tempo de maturidade. Então, se nós somos a mesma igreja
que foi revelada lá a partir do derramamento do Espírito Santo de Deus no dia do Pentecoste lá, com aqueles irmãos que estavam reunidos lá naquela sala, e essa igreja continua a mesma e vai crescendo e ela vai evoluindo. Então agora nós tínhamos que estar vivendo um modelo de igreja mais organizado, não sei, com a definição melhor de ministério, também não sei não, com a estrutura melhor de qualificação dos seus líderes, também não sei não. Mas com certeza uma igreja mais bem resolvida, uma igreja mais madura e que talvez exatamente por ser mais madura, mais bem resolvida e mais emancipada no sentido da sua maturidade, da sua consciência, da sua liberdade, não no sentido da sua autonomia. Não é uma emancipação no sentido da autonomia, não, mas é a emancipação no sentido de assumir uma responsabilidade consciente, voluntária e própria dentro da comunhão, dentro da comunidade, de modo que a comunidade funciona. É para que todos cheguemos à perfeita estatura, varão perfeita, maturidade. É para isso que tudo foi feito. Então essa igreja de hoje já tinha que estar mais madura. E quem sabe mais madura, ela dependesse menos das suas estruturas, menos das suas formas, menos das suas metodologias. Nós estamos caminhando para depender cada vez mais das metodologias, cada vez mais das estruturas, cada vez mais das formas, ou cada vez menos. Que tipo de ordem nós estamos buscando? Nós estamos buscando a ordem das obrigações ou nós estamos buscando a ordem dos compromissos? Nós estamos produzindo uma comunidade onde a ordem é o compromisso, de modo que ninguém precisa ficar lembrando qual que é a obrigação. Glória a Deus, irmão. Hoje a gente só consegue sustentar as coisas no peso da obrigação sobre a pena da condenação. Então, nós continuamos sendo a comunidade do medo, em que as pessoas, por medo de perder alguma coisa, por medo de ser condenado, por medo de ser achado em falta, amado, o dia do Senhor não é para ser visto como o medo do juízo, mas a celebração da justiça para aqueles que creem, para aqueles que são filhos de Deus. Porque senão vai dar uma zebra aqui, eu esqueci de colocar o carregador no celular. Será que foi, hein? Acredito que sim. Então, para aqueles que são maduros, para aqueles que compreendem, eles não estão... o dia do Senhor não é o medo do juízo, não. É a esperança da justiça, da alegria, da maturidade. Então não são servos esperando o seu Senhor voltar para premiar, para dar uma nota. Não. Pelo amor de Deus, o dia do Senhor não vem para contemplar servos e dar nota, e para ver se você passou de ano. Não, irmãos. Para aqueles... Essa fala, essa declaração é para aqueles que não conhecem. Mas para aqueles que são filhos, o dia do Senhor vem para que nós possamos celebrar a justiça, a manifestação, o fato de que está consumado e a terra foi cheia da sua glória. Por isso ele está dizendo aqui, essa é a aliança que farei. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei no seu coração. Amados, é para isso que nós temos que caminhar. Nós temos que caminhar para que esse código de palavra esteja impresso na mente e no coração, que nós sejamos pessoas que encarnam esse evangelho, encarnam essa palavra. E não que nós tenhamos que sempre depender de uma coisa que viabilize a existência da igreja. A igreja não tem que trabalhar a sua viabilidade. A igreja tem que evoluir para os princípios da sua sustentabilidade, de modo que ela seja sustentada nessa relação com o Espírito Santo, que faz com que ela tenha coesão, essa plena ligação, essa ligação de amor entre nós e o nosso Pai e os nossos irmãos,
De modo que ele diz aqui: ninguém vai precisar ficar lembrando o seu irmão, dizendo conheça o Senhor, e nem dizendo um para o outro faz isso ou deixa de fazer aquilo. A nossa forma de lidar com as pessoas tem que evoluir. Evoluir. Não é ficar o tempo todo cobrando o dinheiro que ele está devendo, a presença que ele está devendo, e se ele veio na reunião, deixou de vir, e aí a gente fala: ó, você faltou, hein? E, ó, meu Deus, não tenho que voltar logo para as reuniões aí que o povo tá dispersando. Ué, então, se essa obrigação de voltar à presença física porque o povo está dispersando, então não tinha compromisso. Tinha obrigação. E o que é pior, uma obrigação pautada em cima do interesse. Não. Em nome de Cristo Jesus. Vamos evoluir. Vamos amadurecer. Vamos avançar. Vamos conversar entre nós de uma forma mais madura. Ah, então nós não vamos fazer? Vamos, eu já continuar. Às vezes, para alguns, você vai ter que dar uma lembrada assim mais dura, mais firme, como em casa. Com os meninos. Com os meninos. Mas, como Paulo diz, eu estou conversando com vocês porque vocês já são adultos. Vocês não podiam estar mais comendo leite, bebendo leite materno. A gente podia estar alimentando umas coisas assim mais. E ele diz assim, ó: ninguém precisará jamais ficar ensinando ao seu irmão, dizendo conheço o Senhor. Vai chegar esse tempo. Porque desde o maior até o menor deles vão me conhecer. Isso é uma nova aliança. Em que a gente conversa no tom dos compromissos. E não no tom da falta às obrigações. Essa é a nova aliança. Porque de acordo com essa nova aliança, se Cristo estivesse aqui hoje, talvez ele não ocupava lugar nas nossas hierarquias. Vou falar devagar. O que a carta aos Hebreus está dizendo é que por direito, por estrutura institucional, se Jesus estivesse vindo aqui hoje, talvez ele não seria presidente de algumas denominações. Entendeu? É literalmente isso. Talvez se Jesus viesse aqui, estivesse caminhando entre nós agora, a forma como ele ia conduzir o ministério dele jamais seria o presidente do ministério ou da denominação. Sabe por quê? Porque ele não seria reconhecido como tal. Até porque ele não iria pleitear esse lugar. E aí? Dorme com esse barulho. Vamos dormir com esse barulho. Cristo Jesus, o Senhor.
Vamos travar. O pessoal está falando aí que está travando muito, hein? Que coisa. Bom, fica na paz. Em nome de Cristo Jesus. Ó, queria te recomendar uma coisa. Esse capítulo 8 da carta aos Hebreus é de arrebentar. Então você vê a live aí, se for o caso você vê de novo, mas principalmente leia esse capítulo aí várias vezes. Nós precisamos entender de uma vez por todas que tipo de aliança Deus, o que Ele está trabalhando na evolução do processo com as nossas vidas, na nossa aliança